Desde que vesti aquele vestido preto de lantejoulas, tive certeza de que havia escolhido o melhor para a noite. Quando me olhei no espelho, um sorriso de satisfação surgiu no meu rosto. O vestido me vestia como uma luva. Depois de me dar uma última olhada, saí de casa pronta para tudo o que a noite me reservava. E, olha, prometia. Conheci Hugo há alguns meses, embora fosse difícil saber se era apenas algo passageiro, por ele ser alguém novo na minha vida, ou se havia realmente uma conexão especial. A verdade é que eu gostava muito dele. Ele me fazia sentir incrível. Hugo era um cara maravilhoso, muito culto, compreensivo e sempre disposto a ouvir. Esse era nosso segundo encontro, e havíamos concordado em não apressar nada, já que ambos vínhamos de relacionamentos bem tóxicos e entendíamos que era preciso ir com calma. Eu estava convencida de que desacelerar era a melhor escolha. O restaurante estava lotado naquela noite. Também era sábado, e todo mundo estava na rua se divertindo. Homens e mulheres aproveitavam o ambiente. Olhei ao redor e lá estava Hugo, do outro lado do salão, parecendo ótimo. Ele realmente tinha se cuidado. Achei adorável ver um cara tão bem arrumado para um encontro. Isso mostrava que ele se importava. Ele se levantou assim que me viu se aproximando, deu um beijo suave na minha bochecha e disse que eu estava linda. Sorri, um pouco tímida, mas gostando muito daquele momento. Em vez de sentarmos de forma convencional, nos acomodamos um de frente para o outro, como se isso criasse uma conexão mais íntima. Apesar do burburinho ao redor, conseguimos ter uma ótima conversa. Havia algo cativante nele, que me surpreendia a cada palavra trocada. Tudo estava indo bem, até que, no meio da conversa, comecei a sentir algo estranho entre minhas pernas. No início, achei que fosse por causa do vestido, mas então percebi que era algo, digamos, mais íntimo. Olhei para baixo e vi dedos roçando na minha coxa. Minha mente congelou por um milissegundo, mas então falei: "O que você está fazendo? Estamos em público. Isso é errado. Você sabe disso." Tentei manter a compostura. "Ah, vamos lá. Só relaxa. Podemos fazer isso em qualquer lugar." Ele respondeu com um sorriso travesso no rosto. Fiquei desconfortável e surpresa porque nunca tinha visto esse lado dele antes. Era verdade que ele queria ir devagar, e eu sabia que ele tinha um lado muito sexual. Mas me perguntei se ele estava sentindo o mesmo que eu. "Hugo", sussurrei. Embora, no fundo, estivesse gostando daquilo, lutei para não emitir nenhum som. Não queria que ninguém notasse o que estava acontecendo, e ele me implorou para ficar quieta. A verdade é que eu estava ficando um pouco louca. "Não, continua." Pensei comigo mesma, mas não disse nada. Vi um sorriso malicioso se formar no rosto dele, como se ele estivesse gostando de me ter à mercê dele, completamente envolvida na situação. De repente, Hugo parou e se sentou bruscamente. Ele me olhou, mas eu não conseguia encarar de volta. Meu rosto queimava. Eu estava tão corada que não pude evitar me sentir envergonhada pelo que tinha acabado de acontecer. "Vamos para a minha casa continuar o que começamos", ele disse. Eu apenas assenti com a cabeça. Então, ele chamou o garçom para trazer a conta. Quando chegamos à casa dele, meu queixo caiu. Era enorme e linda, nada parecido com o que eu teria imaginado. Nunca tinha estado na casa de um cara tão organizada e impecável. Tudo estava em seu devido lugar, como se tivesse sido decorado por um profissional. As luzes eram aconchegantes e realçavam a cor das paredes, e o cheiro de baunilha preenchia o ar, tão reconfortante quanto o próprio Hugo. Se aquele não era o cenário perfeito para um encontro, eu não sabia o que poderia ser. Encantada com tudo aquilo, me aproximei dele e nossos lábios se encontraram. Beijá-lo era como estar em um sonho, e eu não queria que ele parasse. Então, pressionei meus lábios contra os dele com um pouco mais de intensidade, aproveitando sua suavidade. Quando ele tentou se afastar, puxei-o para mais perto, abraçando-o com força. Eu sabia que ele queria mais. Embora tivéssemos prometido ir devagar, às vezes essa promessa ficava um pouco confusa quando o desejo tomava conta. "Podemos chamar isso de ir devagar?" Ele perguntou. Sorri timidamente enquanto ele segurava minha mão e me guiava para outra parte da casa. Quanto mais caminhávamos, mais eu percebia que aquele lugar era perfeito para nós. Então, Hugo abriu uma porta, que presumi ser seu quarto,
e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me empurrou suavemente em direção à cama. Esse lugar é perfeito, murmurei. Ele apenas sorriu, sem dizer nada. Tirou as roupas e ficou apenas de boxers antes de se deitar ao meu lado. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Seu corpo era uma verdadeira obra de arte. Ele deve ter percebido meu olhar porque perguntou: "Gosta do que vê?" Assenti e me aproximei dele. Tirei o vestido e notei como ele me olhava, como um predador prestes a capturar sua presa. "Você é linda", ele sussurrou. Foi quando ouvimos uma batida na porta. Bem, o momento foi quebrado. Hugo e eu trocamos olhares surpresos e começamos a nos vestir rapidamente. Quando ele abriu a porta, meu coração parou. Um cara que eu reconhecia bem demais empurrou Hugo para o lado. Era meu ex-namorado ultratóxico. Eu não podia acreditar que ele estava ali, e agora eu estava apavorada. Hank sempre tinha sido possessivo, violento e absurdamente ciumento durante nosso relacionamento, e foi exatamente por isso que terminei com ele. Achou que ia se livrar de mim tão fácil. Ele disse, jogando uma bolsa que carregava no chão e se aproximando de mim. Para com isso. Acabou entre nós. Entende de uma vez. Gritei, tentando parecer firme. Mas ele apenas me olhou com uma expressão feroz e saiu correndo, me deixando com um nó no estômago. Olhei para a bolsa e vi um pequeno dispositivo, parecido com um relógio, mas com um cronômetro regressivo. Meu coração parou. Eu não era especialista no assunto, mas nem precisava ser para saber que aquilo era uma bomba. "Hugo, vem aqui", gritei, pegando minhas roupas e correndo para fora, torcendo para que ele estivesse logo atrás de mim. Mal alcançamos a rua quando um estrondo horrível sacudiu a casa. Cobri a cabeça com as mãos enquanto sentia uma onda de ar quente me atingir. Hugo me puxou para cima, e nós dois olhamos para trás, vendo o andar de cima da casa desmoronar. Eu sabia que, por mais que gostasse de Hugo, estar com ele era arriscado, especialmente para ele. Eu não estaria segura enquanto Ang estivesse solto. Então, deixei Hugo me abraçar. Enquanto ele prometia me proteger, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Porque, no fundo, eu sabia que, no fim, teria que deixá-lo ir, pelo bem dele. Hugo ainda me segurava firme contra seu peito, enquanto o fogo consumia o que restava da casa atrás de nós. Meu coração martelava no peito, e a única coisa que eu conseguia pensar era no olhar de Ang antes de desaparecer na noite. Aquilo não tinha sido um adeus. Não, ele não era do tipo que desistia. Era um aviso. Senti Hugo me afastar levemente, segurando meu rosto entre as mãos. Seus olhos estavam carregados de preocupação e raiva. Quem diabos era aquele cara? Ele perguntou, a voz tremendo de tensão. Engoli em seco. Explicar a Ang era como abrir uma ferida antiga e deixá-la sangrar de novo. "Meu ex", murmurei. "E um psicopata." Hugo ficou em silêncio por um instante, como se processasse minhas palavras. Então, respirou fundo, seu olhar endurecendo. "Isso não pode ficar assim. Vamos à polícia?" Balancei a cabeça rapidamente. "Não adianta. Ele sempre tem um jeito de escapar, de manipular tudo a seu favor. Já tentei antes. Então você quer simplesmente fugir, se esconder pro resto da vida?" Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Você merece viver sem medo." Fechei os olhos por um instante. Como eu queria acreditar nisso. Como queria que fosse tão simples. "Hugo, ele não vai parar. Se eu ficar com você, ele vai continuar vindo atrás. Você viu o que ele fez hoje. Da próxima vez, podemos não ser tão sortudos. Para com isso." Ele segurou minhas mãos com força. "Não vou deixar você enfrentar isso sozinha." O calor do toque dele me fez querer ceder, me fez querer acreditar que poderíamos enfrentar tudo juntos. Mas eu sabia que não podíamos. Ang não jogava limpo. E se algo acontecesse com Hugo por minha causa, eu nunca me perdoaria. Dei um passo para trás, sentindo o vazio crescer entre nós. "Eu preciso ir, Hugo." "O quê?" "Não, espera." Me virei antes que ele pudesse me impedir, antes que eu pudesse mudar de ideia. Cada passo doía mais que o anterior, mas eu continuei andando. Porque amá-lo significava protegê-lo. E a única maneira de fazer isso era desaparecendo. Não olhei para trás. Não podia.
A única coisa que levei comigo foi a lembrança do jeito que ele me olhou naquele último momento, confuso, ferido e ainda assim, cheio de amor. Mas amor não era suficiente para nos manter seguros. Não quando o passado estava determinado a nos destruir. Depois que terminei com meu namorado, percebi que precisava fazer algo para me distrair. Estivemos juntos por 5 anos, e isso faz você se acostumar com a pessoa? Então a ausência dele deixou um grande vazio. No entanto, já que eu não precisava mais pensar em nós, comecei a sentir que precisava preencher meus dias de alguma forma. Mudei de rumo e, em vez de continuar no meu trabalho entediante, procurei um novo emprego que me desafiasse mais e oferecesse um salário melhor. Alguns meses se passaram. Embora eu estivesse focada na minha carreira, percebi que sentia falta da emoção de flertar. Então, decidi tentar a sorte em um aplicativo de namoro que me disseram ser bastante eficaz. Logo comecei a conversar com um cara chamado Jean-Pierre. Ele era meio francês e muito atraente. Nossas conversas fluíam muito bem e tínhamos muitos interesses em comum. Mantivemos contato pelo aplicativo por algumas semanas até finalmente marcarmos um encontro em uma cafeteria agradável perto da minha casa. Quando cheguei à cafeteria, comecei a ficar ansiosa. Era a primeira vez em 5 anos que eu tentava flertar com alguém novo e temia ter esquecido como fazer isso. A tensão aumentou quando percebi que Jean-Pierre não apareceu. Enquanto eu esperava, senti um pouco de decepção, mas decidi aproveitar o lugar, que era realmente aconchegante. Me perdi na música e no livro que trouxe na bolsa. Li por horas, fechando o livro toda vez que alguém entrava, na esperança de que fosse ele. Mas, conforme o tempo passava, apenas estranhos entravam e saíam. No final, notei um homem gordinho, que parecia ter uns 50 anos, e percebi que toda vez que eu olhava para ele estava me observando de canto de olho. No começo, pensei que era apenas um homem interessado. Mas, quando olhei bem para seu rosto, tive um choque. Aquele cara era Jean-Pierre. Ele não se parecia em nada com as fotos que havia me mostrado. Claramente, ele tinha usado imagens de quando era mais jovem em seu perfil. Enquanto eu processava aquilo, percebi que ele tinha pelo menos 20 anos a mais do que havia me dito. Em nossas conversas, ele afirmava ter 27 anos. Além disso, nas fotos, ele parecia atlético e charmoso, mas, pessoalmente, era apenas um homem comum de 50 e poucos anos, que há muito tempo tinha abandonado os dias de academia. Senti uma mistura de raiva e frustração por ter sido enganada. Mas, ao relembrar nossas conversas, percebi que, apesar de sua aparência, havia coisas em comum entre nós. Respirei fundo e decidi me aproximar. Não estava disposta a convidá-lo para minha casa, mas achei que pelo menos poderia ter uma conversa civilizada. Fui até sua mesa e, com calma, perguntei se ele era Jean-Pierre. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa ao me ver. Ele gaguejou ao confirmar que era ele e começou a se desculpar por ter mentido. Suas palavras se perderam e, depois de um momento, decidi me sentar com ele. Aos poucos, ele recuperou um pouco da confiança e começamos a conversar com mais naturalidade. Jean-Pierre tentou flertar, mas percebeu que eu não estava correspondendo, então voltou a falar sobre minha carreira e assuntos triviais. Contei com entusiasmo sobre meu novo emprego e meus planos para o futuro. Quando terminei, perguntei sobre sua profissão e ele me respondeu que tinha um trabalho importante. Fiquei surpresa com sua resposta evasiva, então sugere darmos uma caminhada. Seu rosto imediatamente se iluminou. Enquanto andávamos, ele mencionou que havia um parque ali perto, o que me surpreendeu ainda mais, pois ele não morava naquela região. No entanto, ao chegarmos ao parque, seu comportamento ficou estranho. No início, achei que era apenas nervosismo, mas havia algo mais profundo em seu olhar. De repente, ele sussurrou: "Você quer saber o que eu faço da vida?" Intrigada, respondi que sim, sem imaginar o que estava por vir. Jean-Pierre começou a falar em um tom baixo, dizendo que, durante nossas conversas, dizia às pessoas que era desenvolvedor de software, mas, na verdade, ele era um hacker. "Eu faço o que preciso para sobreviver. Roubar das pessoas não é certo, mas não consigo evitar", confessou. Meu estômago revirou ao ouvir aquilo.
Eu não podia acreditar que ele estava me contando, como se fosse algo banal, que era um criminoso virtual. Achei que estava apenas em um encontro para conhecer alguém interessante, mas percebi que era algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. A ideia de estar envolvida com alguém assim me apavorou. Mas quando achei que não poderia piorar, ele sorriu de um jeito perturbador e disse: "Eu só roubo de pessoas que merecem sofrer pelos seus atos. Eu sou o herói dessa história. Eu tiro dinheiro dos caras maus." A princípio, pareceu loucura. Mas, então, ele continuou falando e revelou que ser hacker também o ajudava a encontrar o amor. Com confiança, acrescentou: "Você, Mara, é o meu amor verdadeiro." Meu coração gelou. Eu hackeei o aplicativo de namoro para encontrar minha alma gêmea. Você é a escolhida. Esse aplicativo não funciona direito, então eu decidi tomar o controle da situação. Uma onda de pânico tomou conta de mim. O que diabos eu estava ouvindo? Ficou claro que eu precisava sair dali, agora. Me desculpei e disse que precisava ir, mas, quando tentei me afastar, ele agarrou meus ombros e continuou falando, agora com um tom ainda mais assustador. "Eu sei onde você mora. Passei dias andando por aqui, procurando os melhores lugares para o nosso encontro. E este parque é perfeito para o que vamos fazer." "O que vamos fazer?" sussurrei, apavorada. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou para a parte mais escura do parque, onde a luz mal chegava. Um desespero tomou conta de mim. Comecei a gritar, mas ele tampou minha boca com a mão e sorriu. "Ninguém pode te ouvir." Ele me empurrou contra um arbusto e se lançou sobre mim. Tentei me debater, mas ele era muito mais forte. Ele começou a desabotoar minha camisa enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Foi quando vi uma pedra brilhante ao meu lado. Sem pensar duas vezes, agarrei-a com toda a minha força e bati contra a cabeça dele. Jean-Pierre rosnou e tentou tirar a pedra da minha mão, mas eu sabia que minha vida dependia dela. Segurei firme. Na primeira chance, enfiei a pedra com força no olho dele. Ele soltou um grito horrível, que ecoou pelo parque, e afrouxou o corpo por um instante. Foi o que bastou para que eu tomasse coragem. Me sentei sobre ele e comecei a socá-lo no rosto, sem parar, até vê-lo desmaiar. Não perdi tempo. Saí correndo até a delegacia mais próxima. Quando contei tudo aos policiais, vi que eles trocavam olhares preocupados. Então, um deles me disse que Jean-Pierre, na verdade, era Travis Duke. Ele não era francês, mas latino. E pior, era um serial killer. Ele havia escapado de uma instituição psiquiátrica e já tinha abusado e matado 4 mulheres antes, usando aplicativos de namoro para atrair suas vítimas. Meu estômago embrulhou. Os policiais foram ao parque, mas ele havia desaparecido. Disseram que ele ainda estava à solta. Depois disso, fiquei apavorada de permanecer no meu apartamento e me mudei o mais rápido possível. Mas, mesmo assim, sentia sua presença em cada canto. E, até hoje, tenho certeza de que ele ainda me observa, esperando o momento certo para voltar. Eu nunca pensei que algo tão perturbador aconteceria comigo em um encontro. Tudo começou há alguns anos, quando o Tinder foi lançado. Lembro-me de meus amigos falando sobre isso o tempo todo. "É a nova grande novidade para conseguir encontros", diziam. Eu já tinha tentado outros aplicativos de namoro antes, mas nunca tive muito sucesso, além de algumas conversas que não levaram a nada. Depois de um encontro às cegas sem muito interesse, voltei para casa, exausto de um longo dia de aulas, e me joguei na cama. Era o fim do período de provas, e eu precisava de uma distração, então decidi sair. Peguei meu celular e comecei a mandar mensagens no nosso grupo de amigos, pedindo ideias do que fazer. Mas, ao ver as respostas, fiquei frustrado ao perceber que todos já tinham planos. Um estava saindo com a namorada, outro tinha um encontro no Tinder. Comecei a me sentir como o único solitário do grupo, preso em casa enquanto minhas habilidades sociais enferrujavam. Então pensei, por que não? Sentei-me no computador e criei um novo perfil no Tinder. Depois de alguns minutos escrevendo uma bio engraçada e carregando algumas fotos antigas, baixei o aplicativo no celular e me joguei no sofá. Comecei a deslizar para a direita e vi muitas garotas atraentes, mas já tinha aprendido a ser cauteloso com as fotos
Às vezes, a pessoa não era exatamente como parecia. Passei um bom tempo tentando conseguir matches. Lembro-me do meu pai sempre dizer que eu deveria sair com o maior número possível de garotas, para que, quando encontrasse a certa e decidisse me casar, não me arrependesse de nada. Então, deslizei para a direita o máximo que pude. Fiz isso em quase 100 perfis, mas, no final da noite, não consegui um único match. Minha autoestima despencou e fiquei extremamente frustrado. Não queria passar o resto da noite amargo, então desliguei o celular e tentei relaxar assistindo algo na TV. Enquanto isso, minha ansiedade começou a pregar peças em mim. Convenci-me de que talvez eu fosse ficar solteiro para sempre, me perguntando se alguém realmente gostaria de estar comigo. Mas, no meio do silêncio, ouvi uma notificação no meu celular. Corri para ver. Para minha surpresa, eu tinha um match. A garota era de ascendência asiática e tinha poucas fotos no perfil. Apenas uma, com o nome Xi. Mas ela parecia bem atraente e estava dentro da minha faixa etária. Sua bio era um pouco estranha. A irmã gêmea mais sexy. Saia comigo. Achei esquisito, mas, naquele momento, só queria me divertir, então ignorei. Ela me mandou uma mensagem dizendo que preferia conversar pessoalmente, se eu estivesse livre naquela noite, acompanhada de um emoji sorridente. Não sei o que deu em mim, mas algo na mensagem dela me intrigou. Então, decidi que valia a pena tentar. Fiquei surpreso ao ver o quão perto ela estava. A localização de Xi dizia que ela morava a apenas 15 quilômetros de distância, o que significava que eu levaria uns 10 minutos para chegar lá de carro. Pensei que conhecê-la não seria um grande problema, então enviei uma mensagem pedindo o número dela e o endereço. A resposta dela me surpreendeu. Ela enviou tudo imediatamente, sem qualquer hesitação. Comecei a me perguntar se poderia ser um golpe, mas decidi não pensar muito nisso e respondi de forma casual. Ótimo, estarei aí em 1 hora. Enquanto ia tomar banho, não conseguia evitar a empolgação, como se fosse meu primeiro encontro. Então, ouvi outro som de notificação no celular. Olhei e vi que tinha outro match no Tinder. Será que hoje é meu dia de sorte? Abri o perfil. Para minha surpresa, era Xi novamente. Mas, dessa vez, o nome dela era Tini. Sua bio era praticamente a mesma. A irmã gêmea mais quente. Saia comigo. E ela também estava a 15 quilômetros de distância. O que diabos está acontecendo? Pensei, será que elas eram gêmeas de verdade? Minha cabeça começou a rodar com especulações. Os nomes eram tão parecidos, e a aparência também, que parecia que essas garotas estavam competindo entre si de alguma forma. Nesse momento, Tini me mandou uma mensagem. Não saia com minha irmã. Saia comigo. Não consegui evitar rir da ideia de que as irmãs gêmeas estavam competindo por mim, mesmo que eu ainda nem as tivesse conhecido. Sem pensar muito, decidi entrar na brincadeira e respondi. Que tal nós 3 sairmos juntos? Tini respondeu rapidamente. Ok, mas espero que você goste mais de mim. Minha mente estava fervendo naquele momento. Eu não conseguia acreditar que iria conhecer 2 irmãs gêmeas tão atraentes. Seria mentira dizer que nunca tinha fantasiado com algo assim. Então, me arrumei o mais rápido possível, peguei as chaves do carro e saí. Coloquei o endereço no Google Maps e comecei a dirigir. 10 ou 15 minutos depois, cheguei a uma casa pequena, cercada por árvores. Para falar a verdade, parecia mais um barraco do que uma casa, mas não dei muita importância. Subi na varanda e bati na porta. Depois de alguns minutos, ouvi passos pesados se aproximando. Quando as fechaduras começaram a girar, respirei fundo para me acalmar. De repente, a porta se abriu e lá estavam elas. 2 garotas muito bonitas, exatamente como nas fotos. Elas estavam conectadas pelo corpo. Se eu fosse falar de maneira técnica, eram gêmeas siamesas. A da direita falou com confiança. Sou Tini, também conhecida como a irmã mais bonita. E essa é a minha metade menos atraente, Xi. A outra imediatamente ficou vermelha de raiva e disparou. Eu sou a Xi. Você deve ser o Jeff, certo? Ah, sim. Gaguejei, completamente atordoado. Bom, então entre logo. Vamos começar a festa. Fiquei boquiaberto, ainda sem conseguir processar tudo aquilo.
Por um momento, pensei em dar meia volta e sair correndo. Era óbvio que eu tinha sido enganado, mas decidi seguir em frente e tentar não transformar aquilo em uma experiência ruim. Claro, meninas, respondi, entrando. A casa estava bem arrumada, e na mesa de jantar havia 3 pratos prontos para servir carne. Isso me fez sentir um pouco melhor, pelo menos. Não parecia uma armadilha mortal. Nos sentamos e começamos a conversar. No começo, foi estranho. Eu ainda não conseguia acreditar que estava em um encontro com gêmeas siamesas. O que aconteceu depois foi muito, muito pior. Eu queria me convencer de que tudo aquilo era apenas um encontro em comum, mas minha intuição gritava que algo estava errado. Sentado ali, na mesa de jantar, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo na maneira como Chi e Tini me olhavam que me deixava inquieto. Seus sorrisos eram largos demais, forçados, como se estivessem ensaiando uma expressão de normalidade. Eu tentava manter a conversa leve, mas as gêmeas pareciam se divertir ao me observar desconfortável. Quando a comida foi servida, percebi que a carne tinha uma cor estranha e um cheiro adocicado que me fez perder o apetite. Tentei disfarçar, cortando pequenos pedaços e mastigando devagar. Foi quando Tini se inclinou sobre a mesa e disse: "Estamos tão felizes por você estar aqui, Jeff. Você foi uma escolha perfeita." A palavra escolha fez meu estômago revirar. Meus olhos correram pela sala, buscando uma desculpa para sair dali sem parecer rude. Mas então Chi pegou meu pulso com uma força surpreendente e sussurrou: "Esperamos tanto tempo por você." Meu coração disparou. A sala pareceu encolher ao meu redor. Senti a mão de Chi apertar mais forte, seus dedos gelados cravando-se na minha pele. Tentei rir, fingir que era uma brincadeira estranha, mas algo no olhar delas me dizia que não havia nada de engraçado ali. "O que vocês querem dizer com isso?" perguntei, tentando soar casual. As duas trocaram um olhar cúmplice antes de Tini responder. "Precisamos de você para algo muito especial." Foi quando percebi. A porta de entrada estava trancada. As janelas tinham grades. Eu estava preso. Levantei-me de supetão, fingindo estar com pressa, murmurando uma desculpa esfarrapada sobre um compromisso de última hora. Mas antes que pudesse dar um passo, Chi puxou algo do bolso e me mostrou. Era um telefone. O meu telefone. "Nós vimos suas mensagens. Você queria brincar com 2 irmãs, não é?" ela disse, seus olhos escurecendo. O pânico me dominou. Minhas mãos suavam. Minha mente gritava por uma saída. Tentei manter a calma. "Isso foi só uma piada, meninas. Eu não quis dizer nada com isso." "Mas nós sim." Jeff, Tini interrompeu, levantando-se lentamente. "E agora, não há como voltar atrás." Foi então que percebi. Sobre a mesa, ao lado dos pratos, havia um bisturi. Não pensei 2 vezes. Lancei a cadeira para trás e corri em direção à porta, chutando-a com toda a força que consegui reunir. Ela rangeu, mas não cedeu. Senti algo puxando minha camisa e virei a tempo de ver Chi tentando me segurar. Com um golpe desesperado, empurrei-as para trás e corri para a cozinha, procurando uma saída. Vi uma janela pequena. Sem pensar, joguei meu corpo contra ela. O vidro quebrou e caí no chão lá fora, sentindo estilhaços rasgando minha pele. Me ergui, ignorando a dor, e corri o mais rápido que pude em direção à rua, sem olhar para trás. Meus pulmões queimavam, minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu não parava. Não podia parar. Depois do que pareceu uma eternidade, avistei luzes de um posto de gasolina. Entrei correndo, ofegante e ensanguentado, e implorei ao frentista para chamar a polícia. Ele olhou para mim como se eu fosse louco, mas pegou o telefone mesmo assim. Quando os policiais chegaram, expliquei tudo. Eles me levaram de volta à casa, mas quando entraram, não havia sinal algum das gêmeas. A casa estava vazia, abandonada, como se ninguém morasse lá há anos. As paredes estavam cobertas de poeira, os móveis cobertos por lençóis velhos. Não havia pratos na mesa. Não havia sinal de Chi ou Tini. Os policiais me olharam como se eu tivesse inventado tudo. Fui interrogado, mas como não havia provas, me deixaram ir. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Se foi um pesadelo, um delírio ou algo muito pior. Mas uma coisa eu sei:
Nunca mais usei o Tinder. Isso tudo aconteceu em 2017, quando eu era mais jovem e um tanto impulsivo. Foi a única vez em que decidi tentar a sorte em um aplicativo de namoro. Não lembro exatamente qual era o aplicativo, mas de repente comecei a conversar com um cara. Lembro que começamos a conversar rapidamente, com base nas fotos dele e no nosso papo. Tudo parecia estar indo muito bem. O nome do cara era Alex. Ele parecia ser alto, robusto, com cabelo loiro e brilhante. A conversa girava em torno de coisas simples do dia a dia, até que, no meio da conversa, ele me convidou para sair. Na hora, achei um pouco apressado, mas como eu estava meio entediado e sem planos, resolvi me jogar. Pensando bem, foi por imaturidade, mas me disse por que não. Aí, o Alex me falou que queria que eu fosse até a casa dele naquele mesmo dia. Sinceramente, naquele momento, senti um calafrio. Lá no fundo, sabia que o ideal seria encontrar alguém pela primeira vez em um lugar público, mas confiei nele, mesmo sem videochamada nem nada. Sim, foi uma coisa bem boba da minha parte, mas eu era muito jovem e confiava demais nas pessoas. Então, aceitei. Na hora, ele me mandou o endereço e pediu para eu chegar logo. Ele disse que eu estava entediado e que talvez fosse divertido. Poderíamos assistir a um filme e pedir uma pizza. Parecia ótimo. Então eu disse que tudo bem, mas que só ficaria lá por algumas horas, mesmo que já fosse umas 7 ou 8 da noite. Depois de me despedir, me preparei, copiei o endereço dele e coloquei no Google Maps para ver como chegar lá. Era bem pertinho, uns 10 minutos. Porém, conforme eu dirigia, a situação começou a ficar estranha. O endereço me levou para uma rua deserta, escura e quieta, que eu nunca tinha passado antes. De repente, o GPS pediu para eu virar à direita e foi o que fiz. Só que me deparei com um galpão velho e abandonado. Fiquei imediatamente em pânico e irritado, porque o Alex estava me pedindo para me encontrar em um lugar desses. Era como se eu tivesse caído em uma armadilha. Eu deveria ter dado a volta e ido embora naquele momento. Mas, mesmo assim, estacionei em uma vaga na frente do galpão e decidi dar uma chance para ele. Depois de parar, olhei melhor e percebi que o lugar tinha 2 andares, e no andar de cima havia algumas janelas com luz acesa, mas as cortinas cobriam quase tudo. Minhas mãos estavam suando, e fiquei um tempo dentro do carro, pensando no que fazer. Finalmente, tirei o celular e mandei uma mensagem para o Alex no app de namoro, perguntando diretamente: "Você não me disse que estava em um galpão abandonado?" Ele me respondeu pedindo desculpas e dizendo que não era a intenção dele mentir para mim, mas que estava morando lá temporariamente. A resposta me deixou ainda mais confusa, mas estava na hora de tomar uma decisão rápida, ficar ou ir embora. O Alex disse que não queria me assustar, que só queria me ver mesmo. Depois ele explicou que estava naquele lugar porque só ia ficar ali por uns dias, enquanto organizava a mudança para um apartamento novo. Disse que ainda tinha muitos gastos, por isso um amigo havia deixado ele ficar ali por alguns dias, até que o novo lugar ficasse pronto, e que as coisas dele estavam na casa desse amigo. Embora isso tudo parecesse uma bagunça, consegui entender o básico. Ele estava só de passagem. De alguma forma, acreditei nele até aquele momento. Ele parecia ser legal, mas claro, era meio loucura confiar em alguém tão rápido assim. Eu confessei que estava com medo, porque o lugar me dava uma sensação muito ruim. Ele concordou que o lugar era estranho, mas que não podia pagar outra coisa por conta da situação. Depois, insistiu para que eu fosse lá, e pediu desculpas por não descer para me cumprimentar, dizendo que estava preparando uma surpresa culinária para mim e que, se ele não fosse lá, ia queimar. Olhei novamente para o prédio e vi que as luzes do quarto dele estavam apagadas, e só a reflexão de uma TV estava visível. Fiquei mais um tempo dentro do carro, pensando sobre a situação. Achei que talvez o medo fosse natural, afinal, era normal sentir medo num lugar assim. Então, decidi tentar. Abri a porta. Assim que a fechei, algo chamou minha atenção. Olhei novamente para a janela do quarto do Alex e vi um cara se inclinando para fora, mas não era o Alex. Num piscar de olhos, o cara se agachou e puxou a cortina, mas eu o vi o suficiente para perceber que ele não se parecia em nada com o cara das fotos.
Instantaneamente, um mau pressentimento tomou conta de mim, e algo dentro de mim gritou para eu sair dali o quanto antes. Peguei meu celular rapidamente e mandei uma mensagem perguntando quem estava com ele. O Alex respondeu dizendo que estava sozinho, mas o desconforto só aumentou, e eu sabia que precisava sair daquele lugar na hora. Então, voltei para o carro, ainda nervoso, e quase respirei aliviado quando liguei o motor. Mandei outra mensagem para o Alex, dizendo que vi alguém espiando pela janela que não era ele. Ele me respondeu dizendo: não pode ser, estou sozinho aqui. Eu não acreditei. Já tinha tomado minha decisão, e agora era hora de ir embora. Sem mais nem menos, entrei no carro e arranquei, quase queimando os pneus. Quando cheguei em casa, bloqueei o Alex na hora. Fiquei aliviado por não ter entrado naquele lugar e sabia que tinha feito a coisa certa. Olhando para trás, percebi o quão ingênuo eu tinha sido e aprendi uma lição valiosa naquele dia. Eu ainda não sabia se o Alex era fake ou se realmente tinha alguém com ele no quarto, mas imagino que provavelmente tudo não passava de um golpe para enganar garotas como eu. Mas, de qualquer forma, aquela foi, sem dúvida, a minha pior experiência com o app de namoro. Da próxima vez, com certeza, vou ser mais cuidadoso. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Já fazia quase 2 meses desde que minha namorada me deixou. Para ser sincero, eu estava completamente perdido. Tentei ligar para ela várias vezes, mas as ligações sempre iam para a caixa de mensagens. Também mandei mensagens para ela pelo Messenger, já que estranhamente ainda éramos amigos no Facebook, mas nunca recebi resposta. Com o tempo, a situação foi ficando cada vez mais desesperadora e eu comecei a duvidar que fosse encontrar alguém novamente. Foi então que meu irmão me aconselhou a seguir em frente e deixar minha ex no passado. Ele me sugeriu usar um aplicativo de namoro chamado Match, que ele disse ser muito bom para encontrar pessoas interessantes. Eu já sabia sobre esses aplicativos de encontros, mas nunca tinha me animado a tentar. Afinal, como eu poderia me conectar com alguém que eu só conhecia pela tela de um celular? Mas, sem nada a perder, resolvi tentar. Depois de criar meu perfil e dar uma olhada nas fotos de várias garotas que pareciam interessantes, comecei a conversar com algumas. Não sou exigente, só queria encontrar alguém com quem eu pudesse me dar bem, alguém que me chamasse a atenção de algum jeito. Algumas semanas se passaram e nada de especial aconteceu, até que finalmente recebi meu primeiro match. O nome dela era Clara. Ela tinha sardas, cabelo rosa e batom roxo, o que achei bem interessante. No perfil, ela dizia que compartilhava vários dos meus interesses. Para minha surpresa, morava na mesma cidade que eu. Começamos a conversar e tudo estava indo bem. Em uma das mensagens, ela me disse: "Você provavelmente não lembra de mim, mas nós estudamos na mesma escola." Fiquei um pouco surpreso e perguntei se ela estava falando sério. Ela respondeu: "Sim, eu era aquela garota mais quieta no fundo da sala." Ela então comentou que achava fofo que eu não me lembrasse e sugeriu que nos encontrássemos algum dia. Eu, claro, aceitei rapidamente e perguntei onde seria o encontro e a que horas. Ela respondeu: "Que tal eu te encontrar no parque amanhã à noite, às 21 horas?" Eu concordei de imediato. No dia seguinte, estava tão animado que cheguei no parque meia hora antes do combinado. Esperei por ela, mas quando deu 21 horas, ainda nada. Eu não queria parecer ansioso, então não liguei para ela de imediato, mas depois de um tempo comecei a me preocupar. O celular dela parecia estar fora de área. Quando tentei mandar mensagem, também não recebi resposta. Às 21h30, eu já estava começando a achar que talvez esse encontro fosse apenas mais uma decepção. Deixei escapar um suspiro e pensei: eu sabia que isso parecia bom demais para ser verdade. Então, por que eu vim aqui se ninguém aparece? Esperei mais uns 15 minutos, mas como ninguém apareceu, decidi me levantar e ir embora. Quando estava saindo do parque, reparei que um carro preto estava estacionado na frente. De repente, a janela se abriu e um homem de aparência estranha apareceu. Ele tinha por volta de 40 anos e um sorriso esquisito. O homem olhou para mim e perguntou: "Vai para algum lugar, jovem?" Eu respondi: "Sim, vou para casa."
Eu deveria me encontrar com uma pessoa aqui. Mas parece que ela não vai aparecer. O homem me olhou com um sorriso e disse: "Ah, então você deve estar esperando minha sobrinha." Ele se apresentou como Roberto, tio da Clara, e explicou que estava esperando por ela para levá-la para casa. Ele me contou que Clara lhe mandou uma mensagem dizendo que não poderia ir ao parque porque não estava se sentindo bem após um jantar. Eu sabia que o encontro estava arruinado, mas ele se desculpou e se ofereceu para me levar até minha casa, para que eu não precisasse andar a pé. No começo, fiquei um pouco desconfiado, mas como andar até em casa ia demorar muito, acabei aceitando. Roberto parecia conhecer alguns atalhos, então achei que não seria tão ruim. Falei o caminho para ele. Quando entrei no carro, estava tão cansado da situação que fechei os olhos por um momento. Adormeci rapidamente. Quando acordei, estava meio grogue. Quando abri os olhos, percebi que não estávamos mais no caminho usual. "Onde estamos?" perguntei, um pouco preocupado. Ele sorriu e respondeu: "Relaxe, garoto, isso é um atalho. Já estamos quase lá." Mas algo não parecia certo. Seus olhos tinham um brilho estranho, e quando olhei de novo, vi o cano de uma arma saindo de sua jaqueta. O pânico tomou conta de mim, e eu disse, tremendo: "Me solta agora." Ele respondeu: "Nem pensar," e acelerou o carro. Tentei abrir a porta, mas o trava-portas estava ativado. Eu estava preso, e o pior é que estávamos em uma área isolada, sem sinal de celular. Eu sabia que tinha que agir rápido. Quando o carro começou a desacelerar, lembrei que tinha uma caneta no bolso. Eu a peguei. Com toda a força que consegui, esfaqueei o braço dele. Roberto gritou de dor, o que me deu a oportunidade de destravar a porta e sair correndo para a mata. Enquanto corria, ouvi alguns tiros, mas, felizmente, nenhum me atingiu. Não olhei para trás. O medo me fazia correr mais rápido, entre os arbustos. Me escondi atrás de uma árvore e me agachei em um arbusto, tentando não fazer barulho. Então, ouvi a voz de Roberto gritar de longe: "Você não pode se esconder de mim, eu vou te encontrar." Com as mãos tapando minha boca, tentei respirar o mais silenciosamente possível. Tudo ficou em silêncio por um momento, até que vi a lanterna dele iluminando o lugar e ouvindo seus passos se aproximando. Sabia que precisava agir logo, então, assim que parecia que a costa estava limpa, corri, usando a lanterna do meu celular como guia. Em retrospecto, isso parece uma ideia terrível, mas o que mais eu poderia fazer? Enquanto corria, sentia o som das folhas e galhos quebrando sob meus pés, entregando minha posição. De repente, olhei para trás e quase parei de respirar ao ver Roberto bem atrás de mim, atirando. Corri o mais rápido que pude, ouvindo os tiros ao redor de mim, convencido de que ia morrer, até que ouvi um barulho e percebi que tinha tropeçado em algo. Aproveitei a chance e continuei correndo até finalmente sair da mata e chegar à estrada. Corri sem olhar para trás, até que vi um carro vermelho se aproximando. Fiz sinal para ele parar e contei ao motorista sobre o louco que me sequestrou. O homem parecia incrédulo a princípio, mas depois de um pouco de insistência, ele concordou em me levar até a delegacia. Chegando lá, contei a história toda, mas, infelizmente, a polícia não conseguiu pegar a placa do carro. No entanto, fiz uma descrição de Roberto e a polícia logo fez uma descoberta que me fez gelar. Roberto não tinha sobrinha nenhuma chamada Clara. Ele era a própria Clara. Ele estava sendo procurado há meses, pois era um criminoso procurado por sequestros e abusos sexuais de adolescentes em vários estados. Eu mal podia acreditar que tinha escapado dele. Foi um verdadeiro milagre. Os policiais me levaram até minha casa. Desde aquele dia, decidi não contar a ninguém sobre o ocorrido, só para o meu irmão. Roberto nunca foi encontrado. De acordo com rumores, ainda está à solta. O que mais me assusta é que eu dei meu endereço para ele. E quem sabe ele não tente me sequestrar de novo. Desde aquela noite, nunca mais usei um aplicativo de namoro. Aprendi a lição da maneira mais difícil e agora sou muito mais cauteloso. Sete anos atrás, antes de a Claire começar a namorar o namorado atual dela, ela decidiu tentar a sorte no Tinder e conhecer uns caras. Eu lembro que, uma noite, ela disse para mim e para nossa outra irmã, Leia,
que ia sair para um bar que ficava a algumas quadras de casa. Ela se arrumou toda e ficou empolgada com o encontro. Quando chegou lá, se sentou no bar e mandou uma mensagem pro cara para avisar onde estava. Menos de um minuto depois, um cara bem mais velho se sentou ao lado dela e ofereceu uma bebida. Segundo ela, o cara cheirava mal, tinha bafo e dentes tortos. Claro que ela disse que não queria, porque o encontro dela estava a caminho. Mas o cara insistiu em ficar ali, dizendo que ia comprar algo para ela beber enquanto esperava o namorado chegar. A Claire ficou desconfortável e pediu para ele a deixar em paz, mas o cara ignorou. Então, ela se levantou e olhou ao redor para ver se o cara estava chegando. Ela viu que ele não estava mais por perto, então mandou uma mensagem pedindo para ele se apressar, mas não obteve resposta. O coração dela começou a bater mais rápido. Depois de uns minutos, mandou outra mensagem. "Cadê você?" O cara respondeu que estava um pouco atrasado e que ela deveria tomar umas bebidas sem ele. Ela achou estranho. Quem diz isso quando está indo encontrar alguém? Foi nesse momento que o cara estranho voltou a se sentar ao lado dela, perguntando o que tinha acontecido com o encontro e parecendo meio irritado por ela ainda estar sozinha. Depois de umas respostas da Claire, ela já não aguentava mais e pediu para ele sair de perto. Então, ela decidiu que estava na hora de ir embora e mandou uma mensagem pro cara. Quando ela olhou para cima, na mesma hora o celular do cara vibrou, e foi aí que ela percebeu que algo estava errado. Rápido, o cara disse que ia ao banheiro, e quando chegou lá, ligou para Leia, que aconselhou ele a ir para casa imediatamente. Quando a Claire terminou no banheiro, ela ficou aliviada por não ver o cara por ali e foi pro carro, ansiosa para ir para casa. O trajeto do bar até nossa casa era bem direto e ela sabia que estaria em casa em poucos minutos. Mas, quando entrou na garagem e começou a andar até a porta, percebeu um carro parado na rua. Não estava bem em frente à nossa casa, mas a alguns metros, e isso fez o cabelo dela ficar arrepiado. Quando entrou em casa, liguei para Leia e perguntei o que tinha acontecido. Então, a Claire se inclinou na janela e puxou as cortinas cuidadosamente para olhar lá fora. Ela nos disse que já tinha visto o carro antes e estava preocupada que o cara estivesse seguindo ela. Nós olhamos pela janela, mas não vimos nenhum carro. Tentamos tranquilizá-la enquanto ela contava a história assustadora da noite no bar. Leia era melhor em consolar do que eu. Eu só disse para ela que, se o cara se atrevesse a aparecer de novo, eu iria enfrentá-lo. Todos nós fomos para nossos quartos tentar voltar à rotina, mas eu não conseguia parar de pensar naquela cena perturbadora. A noite tinha sido aterrorizante e o possível perigo que a Claire havia enfrentado me deixou com um nó no estômago. Mais tarde, eu estava jogando no computador, completamente focado em Far Cry 4, quando de repente ouvi os gritos agudos da minha irmã e perdi a concentração. Corri imediatamente para o quarto delas, mas vamos esclarecer isso do ponto de vista da Claire. Ela estava deitada na cama, mexendo no celular, quando recebeu uma mensagem do número do cara estranho. A mensagem dizia: "Desculpe, só vi sua mensagem quando cheguei ao bar." Ela ficou desconfortável e não respondeu, mas ele não desistiu e mandou outra mensagem: "Vou passar aí na sua casa. Qual é a sua janela?" Ela ficou estranha com isso e ligou para Leia para contar o que estava acontecendo. Enquanto conversavam e tentavam decidir o que fazer, de repente a janela da Claire abriu e alguém estava tentando se esgueirar pela cortina. Os gritos foram ensurdecedores. Tanto a Claire quanto a Leia gritaram ao mesmo tempo, fazendo com que nossos pais corressem para o quarto delas. E ao perceber isso, o cara, assustado, parou antes de ser pego e fugiu. Meu pai foi atrás dele, mas o homem já tinha sumido. Provavelmente tinha fugido de carro, porque não havia mais nenhum sinal dele. Depois que tudo se acalmou, meu pai ligou para a polícia para registrar o ocorrido. A Claire deu o número do cara para os policiais e eles foram checar as mensagens. Eles disseram que iam tentar rastrear o número, mas que ia demorar um pouco. Depois, entraram em contato conosco no final de semana. Acontece que o número aparentemente era falso e tinha sido gerado por algum app, então não havia como rastrear o cara. Meu pai ficou frustrado, pedindo para fazerem o que fosse possível, mas não havia o que fazer. Passaram-se semanas sem notícias e todos tentamos seguir com nossas vidas, mas aquela experiência ficou marcada nas nossas memórias. Felizmente,
A Claire nunca mais ouviu falar do cara e ele não tentou mais contactá-la. É impressionante como algumas pessoas acham que é ok tentar se esgueirar pela janela de uma menina e sair impunes. A verdade é que as motivações das pessoas às vezes são incompreensíveis e perturbadoras. Oi, pessoal. Eu sou o James e tenho uma história perturbadora para contar. Tudo começou em uma daquelas noites em que você está deitado na cama, rolando o Tinder para ver o que de bom pode encontrar. Eu estava navegando tranquilamente pelos perfis, mas algo estranho começou a acontecer. Todos os nomes que apareciam eram Mary. Tentei deslizar mais rápido, mas os mesmos perfis continuavam aparecendo, só que com uma reviravolta sombria. Em cada foto eu via a imagem de uma mulher morta no fundo de uma escada, e quanto mais eu rolava, mais próxima a cena parecia ficar. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como um pesadelo se tornando real. De repente, recebi uma mensagem no Tinder. Era da Angela, a garota com quem eu estava conversando há algumas semanas e com quem tinha combinado de sair. Nossa conversa estava ótima, então eu estava animado para o encontro e não queria me atrasar. Fui rápido, me troquei, passei um pouco de perfume e corri para sair. O jantar foi agradável, mas tudo mudou quando a Angela começou a me fazer perguntas sobre meus encontros anteriores. Foi quando eu mencionei a Mary. Eu e a Mary tínhamos ficado juntos por anos, mas, em um momento fatídico, durante uma briga, ela caiu da escada e morreu instantaneamente. A memória daquele dia me veio à mente, e eu não pude evitar a dor no estômago enquanto contava para a Angela. Isso é terrível, James, ela disse. É admirável que você esteja aqui e disposto a sair de novo. Acho que você tem razão, respondi, embora a situação ainda pesasse na minha mente. Você quer que eu te substitua? Ela perguntou de repente. Eu não entendi de imediato, mas quando virei, vi que era a Mary ao meu lado. Mas, num piscar de olhos, o rosto dela desapareceu e só a garçonete, que tinha nos trazido a comida, ficou ali. Meu rosto ficou vermelho de vergonha enquanto todos no restaurante me olhavam como se eu fosse louco. Angela parecia ignorar o que aconteceu e mudou de assunto rapidamente, mas eu pedi desculpas pela minha reação estranha, mesmo sabendo que não passava de uma memória da Mary que ainda me assombrava. Mais tarde, quando terminamos o jantar e fomos para minha casa, ela me deu um beijo apaixonado assim que chegamos. Quando a abracei, não pude evitar olhar no enorme espelho à nossa frente. Para meu horror, vi que não estava abraçando a Angela, mas a Mary. Entrei em pânico naquele momento e a afastei de mim bruscamente. Mas, num piscar de olhos, era a Angela de novo. O que diabos está acontecendo comigo? Pensei. Desculpa, eu não deveria ter feito isso. Ela disse confusa. Não, a culpa é toda minha, respondi. Ainda não superei o que aconteceu com a Mary. Comecei a contar para ela como a briga aconteceu, como a Mary me empurrou e depois caiu. Angela escutou atentamente, sem me julgar, e sua compreensão me fez me sentir um pouco melhor. Sinto muito, isso deve ser difícil de carregar, ela me disse. Eventualmente, a conversa foi se dissipando, e mais tarde, quando estávamos na cama, uma mensagem do Tinder me acordou às 3 da manhã. Era uma mensagem da Angela reclamando que havíamos perdido nosso encontro no cinema. Naquele momento, a memória da noite ficou clara na minha cabeça. Não tínhamos ido a um restaurante, estávamos indo ao cinema, e todo o jantar e a conversa no meu apartamento não passavam de uma ilusão. Então, de quem era aquela mão no meu peito? Sem aviso, aquela mão se transformou em um monstro que começou a me sufocar. Eu lutei para me soltar. Quando finalmente consegui, corri até a porta, apenas para descobrir que ela estava trancada. Com o coração na boca, olhei para trás, mas o monstro tinha desaparecido. Onde você está? Me deixe em paz, gritei. Então, de repente, a porta atrás de mim se abriu com um estrondo. Antes que eu pudesse reagir, a Mary me agarrou pela cabeça e me arrastou pelo apartamento. Ela me jogou contra a janela do 3º andar, enquanto eu caía. Minha mente se nublou e comecei a lembrar novamente. Lembrei da briga com a Mary, de como ela olhou meu celular. Ao ver que eu estava conversando com uma garota chamada Angela, ela ficou enfurecida. No meio da discussão, eu a empurrei e ela caiu da escada.
Fui eu quem a empurrou. Ela não caiu sozinha. Essa imagem ficou gravada na minha mente e meu corpo começou a tremer. Agora, Mary estava chorando no topo das escadas, pedindo desculpas enquanto eu caía. Mas eu não podia ouvi-la. Quando voltei a mim, percebi que não havia caído de nenhuma janela. Eu estava em uma ambulância com um respirador na boca e paramédicos ao meu redor. Meu corpo estava sem reação, e tudo o que eu podia ver era a Mary chorando na minha frente. Eu nunca quis que fosse assim. Ela disse: "Foi o acidente." Uma onda de tristeza me tomou enquanto eu olhava para o rosto angustiado dela. Eu pensei que, em um momento como aquele, eu sentiria dor física. Mas, ao invés disso, sentia apenas um vazio profundo. Eu quero sobreviver a isso, pensei. Quero deixar claro para ela que foi um acidente, que não foi culpa dela e que ela não é um monstro. Agora, aqui estava eu, preso entre a vida e a morte, desejando poder contar para Mary que tudo o que aconteceu foi um acidente, que eu nunca quis machucá-la. Enquanto minha consciência ia se apagando, me perguntei se algum dia eu poderia me libertar desse pesadelo.